Como morreu o rei Uzias? No ano em que o rei Uzias partiu desta vida, Judá sentiu um vazio inquietante. Você compreende que aquele não foi um mero registro histórico, mas o término de um reinado próspero, porém manchado pela soberba, que deixou um líder isolado até o fim. A morte de Uzias simbolizou a transição de uma era de estabilidade aparente para um período de incerteza e novos desafios para a nação. O trono terreno ficou vago e o que parecia seguro desmoronava. É exatamente nesse cenário de fragilidade humana que a soberania divina se manifesta, convidando você a contemplar a verdade inabalável. Curta e se inscreva para mais reflexões profundas. Na vastidão da tapeçaria divina, a ausência de Uzias no trono de Judá não era apenas um evento político, mas um vácuo que clamava por uma presença maior. A nação, acostumada à solidez de um reinado que se estendeu por décadas, embora maculado pela arrogância e culminando em lepra e isolamento, encontrava-se agora diante da incerteza. Você percebe que o luto e a instabilidade que se seguiam à morte do rei eram, na verdade, um pano de fundo providencial? Em meio ao desconcerto terreno, quando as estruturas humanas parecem ruir, o véu entre o natural e o sobrenatural se afina, permitindo que a glória de Deus se revele de maneira mais pungente. Era precisamente nesse ano de transição e apreensão que o profeta Isaías seria agraciado com uma visão transformadora, uma experiência que moldaria não apenas seu ministério, mas a própria compreensão da fé para as gerações futuras. Imagine-se então transportado para aquele momento crucial. Não se trata de uma simples narração, mas de um convite para que sua alma se posicione ao lado de Isaías dentro do templo e testemunhe o que transcende a percepção humana comum. Ali, onde a sombra da morte de um rei ainda pairava sobre a terra, o trono terreno vazio era confrontado pela majestade de um trono celestial eternamente ocupado. Você veria o Senhor assentado, alto e sublime, sua glória tão intensa que as suas vestes enchiam completamente o templo. Não havia espaço para dúvida ou para a glória humana ali. Apenas a soberania divina preenchia cada fresta, cada pilar, cada recanto daquele lugar sagrado. Acima dele pairavam os serafins, criaturas celestiais de 6 asas. Com 2 cobriam os rostos em reverência e humildade diante da face de Deus. Com outras 2 cobriam os pés em sinal de santidade e pureza, e com as 2 restantes voavam em constante prontidão para servir. A voz deles, uníssona e poderosa, ecoava pelos salões, fazendo tremer os umbrais das portas e enchendo o lugar com fumaça. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está repleta da sua glória. Você ouviria o clamor ininterrupto, a adoração que não cessa, e seria envolvido pela verdade de que a santidade de Deus não é apenas um atributo, mas a essência que define a Ele e o separa de tudo o que é terreno e imperfeito. Diante de tal manifestação de pureza e poder, a sua própria fragilidade e a pecaminosidade inerente à humanidade se tornariam esmagadoramente claras. Como Isaías, você sentiria o peso da imperfeição. Não é possível contemplar a glória de Deus sem reconhecer a própria condição. A resposta natural, aquela que brota de um coração confrontado pela santidade divina, é a humildade profunda, a confissão da própria impureza. As palavras de Isaías se tornariam suas. Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Essa é a reação de uma alma que percebe a abissal distância entre a santidade de Deus e a mancha do pecado humano. Mas a visão não termina na condenação. A graça divina precede o chamado. Um dos serafins então voou até Isaías, levando nas mãos uma brasa viva que havia sido retirada do altar com uma tenaz. A brasa, ardente e purificadora, tocou os lábios do profeta, e a voz do serafim declarou: Eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado perdoado. Você sentiria a dor da purificação, mas também a alegria libertadora do perdão. Era um ato simbólico, mas de profunda verdade espiritual, a purificação pelo fogo, preparando o vaso para a obra que se seguiria.
A impureza foi removida, a consciência limpa, a alma pronta para a voz do Mestre. E então, em meio à glória purificada, você ouviria a voz do próprio Senhor, perguntando: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Essa pergunta não era um sinal de dúvida divina, mas um convite, uma busca por um coração disposto, purificado e rendido. Ela ressoaria não apenas no templo, mas em seu próprio espírito, chamando-o a considerar a sua própria resposta. E como Isaías, impelido pela visão e pela graça, você testemunharia a pronta e corajosa resposta: eis-me aqui, envia-me a mim. Uma entrega total, sem questionamentos sobre a dificuldade da missão ou a resistência que viria dos corações humanos. Isaías aceitou, mesmo sabendo que a mensagem seria árdua e que muitos se endureceriam, sustentado pela promessa de um remanescente fiel e da vinda messiânica. A lição que emerge dessa experiência é inabalável e se estende através dos séculos até você hoje. As lideranças humanas são falhas e transitórias. Os tronos terrenos podem ficar vazios, reis podem ascender e cair, mas o trono celestial de Deus permanece eternamente ocupado, alto e sublime. Sua confiança não deve residir em governantes, em projetos humanos ou na estabilidade aparente do mundo, mas na inabalável soberania do Criador, que governa a história e cumpre seus propósitos, mesmo nos anos mais sombrios da humanidade. É quando a terra parece desabar que o céu se abre, revelando a glória de um Deus que reina supremo. É Ele quem chama, quem purifica e quem capacita, convidando você a responder: eis-me aqui, em meio às incertezas da vida. A verdadeira estabilidade está nele, e é para essa verdade que somos continuamente convidados a voltar nossos olhos, especialmente quando os fundamentos da terra parecem tremer. Curta e se inscreva para mais reflexões profundas sobre a inabalável soberania de Deus em meio às transições da vida. Aquele ano, marcado pela perda de Uzias, não foi apenas um hiato na cronologia de Judá, mas um ponto de virada, uma encruzilhada para a nação e para o profeta Isaías. Você precisa compreender que a morte desse rei não foi um evento isolado. Ela encerrava um capítulo complexo da história de Israel, um reinado de 52 anos que, apesar de próspero e expansivo, carregava as sementes de sua própria ruína. Uzias, cujo nome significa Minha Força é o Senhor, começou sua jornada no trono com um coração voltado para Deus, buscando conselho nos profetas e prosperando em todas suas empreitadas militares e civis. Fortificou Jerusalém, desenvolveu a agricultura, equipou o exército com novas tecnologias e expandiu as fronteiras de Judá. A nação floresceu sob sua liderança. No entanto, a prosperidade e o poder trouxeram consigo a insidiosa tentação da soberba. A Bíblia nos relata que, quando Uzias se tornou forte, seu coração se exaltou para sua própria destruição. Ele ultrapassou os limites divinamente estabelecidos para sua função real, ousando entrar no templo para queimar incenso no altar, uma prerrogativa exclusiva dos sacerdotes levitas, descendentes de Arão. Você pode imaginar a cena, o rei, em toda a sua glória terrena, desafiando a ordem sagrada, confrontado pelos sacerdotes que tentavam impedi-lo. Mas Uzias, em sua arrogância, não recuou. E ali mesmo, no santo lugar, em seu momento de maior desafio à autoridade divina, a lepra irrompeu em sua testa. Uma mancha, visível e incurável, um sinal de impureza que o desqualificava para a adoração e o governo. O rei poderoso, o líder militar invencível, o construtor de nações, foi forçado a viver isolado, apartado do seu povo, do templo e até mesmo da sua própria família. Seu palácio tornou-se uma prisão e seu trono uma relíquia distante. Judá foi governada por seu filho Jotão como regente, enquanto o rei leproso aguardava seu fim, desonrado e isolado. Essa era a figura do líder humano que, mesmo com um começo promissor e dons notáveis, sucumbiu à falha intrínseca da natureza humana, à vaidade e ao orgulho que se opõem à santidade de Deus. Quando, finalmente, no ano em que morreu o rei Uzias, a nação não perdia apenas um monarca, perdia a última ilusão de uma liderança perfeita e autossuficiente.
O vazio no trono de Judá era um reflexo do vazio espiritual que a própria falha do rei havia exposto. As estruturas terrenas, por mais imponentes que parecessem, eram frágeis e suscetíveis à corrupção. A morte de Uzias, portanto, não era um mero marco cronológico, mas um divisor de águas que, em sua escuridão, permitia que uma luz de revelação incomparável irrompesse. É nesse contexto de desilusão, de um trono terreno maculado pela doença e pela soberba, que a visão de Isaías ganha uma dimensão ainda mais profunda. A impureza de Uzias e seu isolamento contrastam dramaticamente com a majestade e a santidade do Senhor que Isaías viu. Não havia mancha, não havia lepra, não havia soberba no trono celestial. Ali, a santidade era perfeita, a glória era plena e a soberania inquestionável. A falha do rei terreno sublinhava a perfeição do rei celestial. A incapacidade de Uzias de governar, devido à sua condição, ressaltava a capacidade eterna de Deus de reinar sobre tudo e sobre todos. Para você, essa passagem serve como um poderoso lembrete de que a fé genuína não se alicerça em líderes carismáticos, em governos estáveis ou em épocas de prosperidade material. Esses são os Uzias transitórios que podem ascender em glória e decair em desonra. A verdadeira âncora da alma, especialmente em tempos de incerteza e crise, é a imutável realidade de um Deus que não falha, que não se corrompe e cujo trono nunca fica vazio. Ele é o rei que não precisa de conselheiros para queimar incenso em seu nome, pois ele mesmo é a fonte de toda santidade e adoração. Este contraste entre a queda de Uzias e a ascensão da visão de Isaías nos desafia a realinhar nossas expectativas e nossa confiança. Onde você tem depositado sua segurança? Em estruturas humanas que, mais cedo ou tarde, revelarão suas rachaduras e imperfeições? Ou no Rei dos Exércitos, cujo reinado é eterno e cuja glória enche toda a terra? A morte de Uzias abriu os olhos de Isaías para uma realidade maior, e a história continua a abrir os seus. Na fragilidade dos poderes terrenos, somos chamados a erguer nossos olhos e contemplar o Rei que está sempre assentado, alto e sublime. Abrace essa verdade e permita que ela transforme a maneira como você enxerga os desafios e as incertezas do mundo ao seu redor. Na próxima reflexão, aprofundaremos como a resposta de Isaías ao chamado divino, mesmo diante da dura realidade de uma mensagem impopular, molda o nosso próprio compromisso com a verdade de Deus. A morte de Uzias, esse rei terreno cujas glórias foram ofuscadas pela soberba e pela doença, foi o prenúncio de um tempo em que você seria convidado a desviar o olhar dos tronos frágeis da humanidade e fixá-lo em uma majestade incomparável. É nesse vazio de liderança terrena que Isaías tem a visão que transcende qualquer crise, qualquer desilusão. Você precisa imaginar o cenário. Enquanto a poeira da transição real assentava em Jerusalém, o profeta, em espírito, foi levado ao verdadeiro centro do poder. Ele não viu um rei em seu leito de morte ou um regente inseguro. Ele viu o Senhor. Imagine-se ali, ao lado de Isaías, dentro do templo, mas não o templo de pedra. É uma visão do templo celestial, onde o véu se rasga e a glória divina é revelada em sua plenitude esmagadora. Seus olhos espirituais contemplariam o Senhor assentado sobre um trono alto e sublime, elevando-se acima de tudo o que é terreno e transitório. Não há doença, nem orgulho, nem lepra que possa macular esse trono. E as orlas do manto do Senhor, vastas e radiantes, enchiam o templo, preenchendo cada espaço, cada sombra, com sua luz e santidade. Não era apenas uma figura majestosa, mas a própria presença que transbordava, dominava e definia o lugar. Ao redor do trono, você veria as figuras celestiais, os serafins, cada um com 6 asas. Com 2, cobriam o rosto, um gesto de reverência diante da santidade insondável de Deus. Com 2, cobriam os pés, em humildade, talvez por não serem dignos nem mesmo de olhar para o solo que o Criador pisa.
e com as outras duas voavam em incessante adoração e serviço. A voz deles, uníssona e poderosa, ressoava pelo templo e você sentiria por toda a criação. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está repleta da sua glória. Não era um cântico casual, mas uma proclamação da essência de Deus, triplamente santo, infinitamente puro, cuja majestade não se confina aos céus, mas permeia e enche cada canto da existência. Essa não é uma cena para ser apenas observada, é uma realidade para ser sentida. Isaías sentiu, você sentiria. Diante de tamanha santidade e glória, a fragilidade humana, a imperfeição, a impureza de cada pensamento e palavra tornam-se insuportavelmente evidentes. A fumaça enchia a casa, talvez não apenas da presença divina, mas do pavor reverente que acompanha a revelação. E foi então que Isaías, um homem escolhido, um profeta de Deus, não pôde fazer outra coisa senão exclamar em total desespero e contrição: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Perceba a profundidade dessa confissão. Não é uma mera admissão de pecado genérico, mas um reconhecimento específico da impureza dos lábios, o órgão que profere palavras, que declara, que profetiza, mas que também mente, calunia e contamina. Isaías, que deveria ser a voz de Deus, sentiu-se completamente desqualificado. Você também, ao contemplar a santidade perfeita, seria confrontado com a verdade inegável de suas próprias imperfeições, suas palavras descuidadas, seus julgamentos apressados, seus pensamentos impuros. O ai de mim, de Isaías, é o grito de todo ser humano que verdadeiramente encontra Deus. Mas a história não termina na condenação, pois a graça divina precede o chamado e a missão. Um dos serafins, movido por uma ordem celestial, voou em direção a Isaías, não com a espada da justiça, mas com um instrumento de purificação. Em sua mão, você veria uma brasa viva, tirada diretamente do altar, um símbolo do sacrifício e da expiação divina. Com essa brasa incandescente, o serafim tocou os lábios de Isaías. Uma dor purificadora, um fogo consumidor que paradoxalmente não destrói, mas limpa. E a palavra foi proclamada: Eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Você pode sentir o alívio, a transformação. A impureza que antes o condenava é removida, não por mérito próprio, mas pela intervenção graciosa de Deus. É um momento de redenção, de capacitação. Somente após essa purificação completa, essa restauração da dignidade espiritual, é que a voz do Senhor se faz ouvir novamente, não em condenação, mas em uma pergunta que ecoa através dos tempos, convidando a participação na obra divina. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Essa pergunta, por nós, revela a natureza trinitária de Deus, em conselho, buscando um voluntário, um mensageiro para um mundo em necessidade. E a resposta de Isaías, imediata e inabalável, surge daquele lugar de purificação e graça. Eis-me aqui, envia-me a mim. Não há hesitação, não há desculpas, não há ponderação sobre a dificuldade da tarefa. Há apenas uma rendição total e uma disponibilidade incondicional. A aceitação de Isaías não era ignorância dos desafios. Ele sabia que a mensagem seria dura, que corações se endureceriam e ouvidos se fechariam. Deus mesmo o alertaria sobre isso. Mas o profeta, agora purificado e fortalecido pela visão do rei, estava pronto para ir independentemente das consequências. Sua confiança não estava na receptividade do povo, mas na soberania do Deus que o enviava. Para você, esta é a essência do chamado cristão.
A visão da santidade de Deus deve nos levar ao quebrantamento, à confissão de nossa impureza. A brasa viva da graça de Cristo deve nos purificar, e a voz do Senhor perguntando quem irá deve encontrar em nós a mesma prontidão. Eis-me aqui, envia-me a mim. Não importa quão vazios os tronos terrenos possam parecer, quão falhas as lideranças humanas se mostrem, o trono celestial permanece firme, e desse trono emana a glória, a santidade e o chamado para que você seja um instrumento em suas mãos, vivendo uma vida de propósito divino. Não busque sua segurança em glórias passageiras, mas na inabalável e eterna presença do Rei. Se esta reflexão tocou seu coração e inspirou sua fé, deixe seu like e inscreva-se para mais mensagens que aprofundam a palavra de Deus.